vez que as razões trigonométricas só podem ser aplicadas em triângulos retângulos, é aquele triângulo onde temos um ângulo de 90 graus, poderemos então definir uma hipotenusa, que é o lado maior e é aquele que é oposto ao ângulo de 90 graus. Se posteriormente fixarmos um dos ângulos agudos do triângulo, neste caso eu chamei alfa a este, também poderia ser o outro, mas relativamente a este ângulo conseguimos definir também um cateto oposto e um cateto adjacente. Bom, tendo o triângulo definido desta forma, então o que nós sabemos é o seguinte: a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa chamamos seno de alfa. A razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa chamamos cosseno de alfa. E, por sua vez, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente chamamos tangente de alfa. Bom, reparem que se nós olharmos para estas razões trigonométricas, nós conseguimos até já tirar algumas conclusões. É certo que estas conclusões depois até ficarão mais claras quando avançarmos na trigonometria, mas se as podemos observar já, melhor, não é? Eu vou então tentar ajudar nessa observação. Por exemplo, se eu resolver estas duas primeiras equações em ordem à hipotenusa, reparem, eu passo a hipotenusa que está neste membro a dividir para o outro, aqui para o primeiro membro a multiplicar, vou colocar só um h, ok? E ficamos com h vezes seno de alfa igual a cateto oposto. Vou só colocar cateto OPO, ok? Cateto oposto. Se fizer o mesmo relativamente ao cateto adjacente, nesta segunda equação, ficarei com hipotenusa vezes cosseno de alfa igual a cateto adjacente. Bom, e para que é que eu fiz esta simplificação? Para agora poder substituir aqui na tangente, cateto oposto, cateto adjacente, vou pegar neste cateto oposto e colocar aqui, portanto fica um h vezes seno de alfa, e agora a dividir, e pego neste cateto adjacente, que tem este valor, que é igual a h cosseno de alfa, e coloco aqui h cosseno de alfa. Podemos então concluir de imediato que, se eu simplificar este h com este, h a dividir por h dá 1, não é? Portanto, geralmente dizemos que pode cortar, porque esta multiplicação faz com que estes h's se anulem, não é? H a dividir por h dá 1 e na multiplicação o 1 é o elemento neutro. E, portanto, ficamos com seno sobre cosseno, ou seja, a tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Já deduzimos aqui uma forma que poderá ser bastante interessante, não é? Bom, uma outra dedução que poderemos fazer, uma outra curiosidade, apenas em jeito de curiosidade, é olharmos para estas razões e ver, por exemplo, na tangente, se a tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, o que é que acontecerá se tivermos o caso particular de estar num triângulo retângulo isósceles, ou seja, um triângulo retângulo onde o cateto oposto e o cateto adjacente são iguais. Bom, então a nossa tangente terá o valor 1, não é? Porque o cateto oposto é igual ao cateto adjacente e a divisão de dois valores iguais dá uma unidade. Ou seja, a tangente de 45 graus, concluímos assim que a tangente de 45 graus, e 45 graus porquê? É igual a 1. 45 graus porque se nós estamos num triângulo retângulo que é isósceles, reparem, se é isósceles, estes dois catetos são iguais, e se são iguais, então estes dois ângulos também são iguais. E como tal, se temos aqui um ângulo de 90 graus, cada um destes tem que ser 45 para o total dos três fazer 180 graus, não é? E por isso é que eu disse que a tangente de 45 graus tem mesmo de ser igual a 1, ok? Porque nós conseguimos ver que o cateto oposto seria igual ao cateto adjacente e uma divisão de duas quantidades iguais dará 1. É logo uma conclusão que podemos tirar. Como eu disse há pouco, nós iremos perceber mais à frente, nomeadamente quando aprendermos o círculo trigonométrico, iremos facilmente entender que a tangente de 45 graus é 1, ok? Mas poderemos também tirar outras conclusões interessantes. Reparem que se estamos então num triângulo retângulo nestas condições, nós podemos concluir que o nosso alfa está entre 0 graus, e vou colocar 0 tirando a hipótese de ser igual a 0,
não pode ser igual a zero, porque senão não existia triângulo, não é? Está entre 0 graus e 90, e também nunca pode ser 90 graus. Bom, e se o nosso ângulo está entre 0 e 90, reparem o que é que acontece ao seno e ao cosseno. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas num triângulo retângulo, nós sabemos perfeitamente que a hipotenusa é sempre o lado maior. Quer dizer que nestas frações, o denominador, tanto nesta razão do seno como na do cosseno, o denominador é maior do que o numerador, de certeza absoluta. Ora, quando estamos nestas condições, quando o denominador é maior que o numerador, então a fração é menor do que 1. Ou seja, conclusão, o seno de alfa é obrigatoriamente menor do que 1, e podemos concluir também que o cosseno de alfa é também menor do que 1. Okay? Mas ainda podemos aqui concluir outra coisa, é que também estamos a falar de distâncias, não é? Tamanhos de lados, e portanto estas frações darão sempre valores positivos. Portanto, o seno de alfa está entre 0 e 1 e o cosseno de alfa está entre 0 e 1, quando estamos num alfa entre 0 e 90 graus. Okay? Quando estamos num alfa entre 0 e 90 graus, sabemos então que o seno está entre 0 e 1 e o cosseno também está entre 0 e 1. Bom, isto foi apenas para estimular um pouco digamos, a criatividade e a procura pela descoberta, não é? Que podem ir sempre estimulando quando estão a aprender a matéria. Conseguiremos tirar algumas conclusões do que está à nossa frente. Agora, deixo na parte prática um conjunto de exercícios para onde as razões trigonométricas podem ser aplicadas para resolver esses exercícios, e é apenas, vamos entender isto como um aquecimento à trigonometria, ok? Bom, então este vídeo fica por aqui. Até uma próxima.